Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e não se esqueça de acionar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar esse vídeo e, claro, compartilhar com seus amigos. Vamos começar? Bom, senhoras e senhores, este aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice com as movimentações que nós fizemos ontem no nosso estudo de mercado, né, no nosso panorama semanal aí. Você pode observar que essas movimentações elas vêm desde o gráfico de 60 minutos, os últimos movimentos lá daquela movimentação toda que a gente acompanha ao longo dessas últimas 2 semanas, né? O movimento ele vem ali a partir dessa estrutura que ela foi criada ali, né? Rompida, na verdade, a partir desse ponto. Uma vez que o mercado rompe esta região da quebra da estrutura, ele acaba designando para a gente este novo range de negociação. Então nós temos aqui o nosso buy side liquidity e na parte inferior nós temos o nosso sell side liquidity. Aqui nós temos a região dos 50%, nossa zona de equilíbrio, uma estrutura de continuidade, né? O mercado rompendo estruturas ali da quebra da estrutura, no caso. Precisamos mitigar do ponto A para a região do ponto B, onde nós saímos de um ponto de prêmio para uma região de desconto. Aqui o mercado captura combustível e vem com a nossa expectativa de quebra dessa estrutura principal, dando continuidade a esse movimento de alta todo, né? Essa estrutura que a gente já vem falando ao longo dos últimos estudos todos aí. Acontece que a minha expectativa para o mercado de hoje, como eu falei para vocês lá no nosso panorama de abertura, este panorama que acontece todos os dias de pregão, ao vivo no meu Instagram, a partir das 7h30 da manhã, fica aqui o convite lá, eu passo para você toda a minha visão aí para o dia, para que você possa entender um pouco quais são as minhas expectativas, tá? A minha expectativa no caso do pregão de hoje, como eu falei para vocês ontem, era, uma vez que o mercado vem rompendo essas estruturas, né, dando continuidade a essa movimentação toda que nós temos aqui, o mercado hoje ele já abre rompendo uma estrutura, abrindo ali acima dos 110 mil pontos. Ontem a gente falou muito sobre esse range, falamos também sobre essa zona de equilíbrio e falamos também sobre esse choquito, esse change of character que nós temos aqui. Também desenhei aqui esse order block em cinza e eu falei para vocês que o mercado tinha 2 possibilidades a partir desse movimento. Primeiro, é ele capturar a liquidez dentro desse order block e jogar o preço para cima, levando o preço ali para capturar toda essa liquidez na parte superior que nós temos aqui, tá? Visto que nós temos aqui uma região de equal highs e nós tínhamos também ali os 110 mil pontos que o varejo todo gosta desse número aí por conta do bola, né, um número psicológico, etc. Eles acham que tem que vender nesse ponto, então a gente teria ali uma grande intenção de venda ao longo dessa região. A minha expectativa era que o preço continuasse subindo e manipulando essa região de topo à medida que o preço ia avançando. O que não aconteceu hoje, aconteceu que o mercado já abriu rompendo aquela região de topo. Uma vez que ele rompe essa região de topo, esta entrada de confirmação que eu tinha desenhado aqui para baixo, ela passa a ser aqui em cima. Então a gente atualiza o nosso choquito, tá vendo? O choquito ele sai daqui e ele vem para este aqui, onde está essa movimentação. E esse desenho todo aqui, a gente joga ele aqui em cima, eu vou mostrar para vocês já no gráfico ali de 1 minuto. E você pode observar que, inclusive, na abertura do mercado, o mercado faz ali uma pequena manipulação nos 110 mil pontos, e o mercado também faz ali uma manipulação dessa região na própria abertura, quando o mercado abre ali com essa movimentação ali acima dos 110 mil. Porém, eu acreditava que esse movimento ia ser mais forte, né? Acreditava que o mercado ia passar raspando esses 110 mil pontos, rasgando e o dia inteiro para cima, estopando aí o varejo fazendo preço médio. Eu queria que o mercado saísse dessa região de liquidez e avançasse ele criando uma nova estrutura. Mas o que acabou me restando foi uma entrada de confirmação no minuto, onde eu acabei pegando exatamente aquele desenho que vocês puderam observar ali agora. O mercado rompe o change of character, a gente estava aqui no
no ponto A da estrutura, a gente teria que mitigar até o ponto B, que é aqui embaixo. E a partir daqui, uma vez rompido o Change of Character, a gente tem esse novo range de negociação, zona de prêmio, Order Block válido, que é uma região de base. O mercado ele retrai até essa região, dá a venda e aí a gente sai a partir daqui de baixo. Teve alunos ainda que usaram uma outra referência, usaram uma referência de compra no caso, né? Uma vez que o mercado estava rompendo a estrutura lá no time frame de 5 minutos, tiveram muitos alunos hoje que utilizaram a leitura dessa referência aqui para fazer compras neste order block que está marcado aqui da aula de agora há pouco. Também é muito correto, muito efetiva a leitura, muito interessante essa movimentação. E aí foi um trade de 395 pontos, né, com stop de 60 pontos. Esse trade está filmado lá no meu Instagram, se você ainda não viu, @GabrielPinotti, siga lá que você vai ter muito conteúdo para você, tá? O que eu vou fazer? Vou apagar tudo. Por que eu vou apagar tudo? Porque nós já estamos aí há 2 semanas com essas movimentações. Então eu vou acabar desenhando um movimento novo e eu vou acabar utilizando as referências novas. Eu só vou marcar aqui uma região importante, que é esse ponto, que é o nosso buy side liquidity. Eu quero marcar esse buy side porque obviamente ele vai ter certa relevância. No gráfico de 5 minutos nós vamos marcar todas as estruturas que o mercado vem fazendo para a gente se basear, para a gente ter isso como base de um possível novo movimento. Então eu tenho aqui uma quebra de estrutura, tenho aqui uma outra quebra de estrutura e obviamente eu tenho como expectativa uma nova quebra de estrutura, mas eu não vou marcar essa última, tá? Aqui nós temos esta principal referência, que foi mitigada, inclusive, obviamente, e aqui nós temos esta outra principal referência, que foi ali, não foi mitigado abaixo dos 50, então a gente vai acabar utilizando essa leitura. Vou marcar um order block, que é exatamente o mesmo que estava marcado aqui, então vou utilizar esse order block comprador. Temos ali também uma estrutura maior, se vocês puderem observar, existe essa estrutura toda aqui, né? Uma estrutura bem grande, um movimento bem grande ali. Eu vou utilizar ele aqui para não misturar muito. Vou utilizar este outro order block aqui nessa parte inferior, só para a gente saber que o mercado ele pode transportar liquidez para cá. Ele pode utilizar essa movimentação toda que nós temos aqui, ó, como indução, como liquidez, para jogar ali uma eventual movimentação lá naqueles order blocks do fundo. E aqui o que a gente teria que usar, né? O que a gente teria que analisar? Pessoal, essa movimentação aqui deste range todo que o mercado vem subindo, se eu for utilizar um choquito secundário, esse choquito secundário ele deveria ser aqui. O meu change of character, na verdade, né, deveria ser aqui. E este change of character, ele seria unicamente útil para transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B, porque você sabe que nós estamos aqui numa região chamada de ponto A, levando, né, o preço ali ao rompimento da estrutura anterior, que foi essa aqui. E agora, uma vez que nós estamos sem combustível nessa região, o mercado precisa mitigar até essas zonas mais líquidas, que são essas regiões aqui de baixo, onde a gente vai ter ali, obviamente, a expectativa maior do preço segurar, porque está a favor da quebra dessa estrutura. Então aqui 2 movimentações, né? 2 leituras. E isso vai depender bastante de como o mercado vai se comportar amanhã, porque ele obrigatoriamente ele precisaria perder ali essas regiões todas para gerar essa entrada de confirmação, né? Esse order block do gráfico de 1 minuto. E aí a gente vai utilizar esse transporte de liquidez para o mercado levar até lá embaixo. E aí, uma vez que ele perde essa região aqui, né, de liquidez, a gente acaba utilizando isso como combustível para os próximos movimentos. Então o índice é mais ou menos essa leitura que eu espero aí. Bom, lá no dólar, não fiz nenhum trade de dólar hoje, por mais que eu tenha falado para vocês no estudo de mercado, né? Ou seja, no panorama semanal e também no nosso panorama de abertura, eu falei que o mercado poderia capturar a liquidez desse fundo e jogar o preço para cima, mas eu não operei dólar hoje, não estava afim de operar dólar hoje. A gente teve esse trade acontecendo, tá? Alunos pegaram aí mais de 30 pontos. A minha expectativa maior estava na venda, tá? Em fazer vendas ali na parte de cima. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente limpar tudo também. E aqui a gente consegue ver que o mercado acaba trabalhando novas referências. Eu até poderia marcar todas aqui, mas aí vai ficar bagunçado igual estava. Eu vou marcar só 2 principais, que é essa aqui que acabou gerando o movimento todo, e esta aqui que é o que nós estamos efetivamente ali no pregão de hoje, né? Então aqui a gente tem uma referência maior, que é esta,
E se a gente for adotar, eu até poderia pegar uma referência menor aqui, ó, mas você vai ter que filtrar bastante isso amanhã, na hora da abertura do mercado, para você ver se ele está ou não numa região favorável para você fazer essas vendas. E a partir daqui, dentro dessas duas regiões, né, utilizando como base essa leitura toda, aqui você vai buscar por order blocks favoráveis à sua movimentação. No caso, eu acredito que este order block é favorável, e eu acredito que este outro order block é favorável para eventuais movimentações de queda. E aqui você tem um order block na compra, né? No caso, um order block de demanda, porém este order block ele é única e exclusivamente utilizado para alvos, tá, pessoal? A menos que você tenha ali uma entrada de confirmação para quê? Para transportar o dinheiro do ponto A, que eu já expliquei para vocês, que é aqui, até o quê? O ponto B, que é o ponto que está na parte superior, que é o ponto mais líquido. Então, caso tenha uma leitura de confirmation entry, né, no caso, confirmation entry a partir desse ponto, uma vez que ele rompe o change of character, se você jogar isso aqui para o gráfico de 1 minuto, você pode pensar numa possibilidade de transporte desse dinheiro aí, né, dessa liquidez. E aí sim você consegue utilizar uma leitura de manipulação nesse sentido, né, nesse cenário. E aqui, obviamente, a favor do movimento principal, que seriam ali as entradas a favor das estruturas que nós temos ali. Duas estruturas de queda, uma estrutura de confirmation entry, 2 risk entry e 1 confirmation. E aqui nós temos duas referências, um movimento maior, né, um movimento inteiro, e aqui metade do movimento, que é a onda que originou a quebra da estrutura, tá? Bom, antes da gente continuar para o mercado de Forex, eu só queria relembrar a todos vocês que é amanhã a imersão OED. Aquela aula especialmente desenhada para você que não é meu aluno. Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição. A aula acontecerá amanhã ao vivo comigo no Zoom. As vagas são limitadas. A aula começará a partir das 20 horas da noite e se você não puder participar, ela vai ficar disponível para você durante 1 ano. Nessa aula eu vou te explicar como que o institucional faz para enxergar o mercado e como ele faz para manipular todo o fluxo dessa liquidez do dinheiro desinformado. E claro, eu vou te apresentar ali a metodologia OED, vou mostrar para você os princípios do método OED para você já sair dessa aula e você já poder colher resultados aí no mercado. Para você saber mais informações, você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou acessar aqui a descrição desse vídeo caso você esteja no seu celular. Não perca uma oportunidade para você ter ali uma ideia de como o método OED pode ajudar você a chegar nos seus objetivos e de ter consistência no mercado, beleza? Bom, pessoal, indo agora para o euro-dólar, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui o mercado fazendo aquela movimentação de compra que a gente vem falando ali quase o mês inteiro. Nós estamos aguardando por uma oportunidade de confirmation entry do gráfico de 15 minutos, esta oportunidade que está começando a aparecer. Tá? Então nós temos aqui uma regiãozinha de topo que ela pode ser útil na hora de utilizar ali como parâmetro para um confirmation entry. Então eu já até desenhei aqui ontem no nosso estudo a possível manipulação que o mercado pode fazer, aquela manipulação clássica, né, de confirmation entry, e a gente estaria buscando ali um alvo lá na região de prêmio, lá na parte superior do gráfico de 60 minutos, porque a gente está trabalhando com essa leitura toda aqui, tá? Não fiz uma compra risk entry, não consegui ser executado aqui nessa região do risk entry, é por isso que eu estou aguardando o confirmation entry dentro do euro-dólar. E ali na Libra, o mercado segue a movimentação daquelas estruturas, aquelas movimentações que a gente veio rompendo estruturas e gerando novo range, aqui é o ponto mais barato para se comprar dentro dessa referência. Fiz uma compra aqui utilizando a modalidade risk entry, o preço está andando já extremamente favorável, teoricamente, né, ele já está pagando ali praticamente 5-1, só que por que eu não coloquei meu alvo nessa região de topo? Porque aqui é a primeira região de prêmio, né? Primeira região de oferta dentro da região de prêmio. Então eu estou querendo jogar ali o meu alvo nessa região, nessa parte superior aqui. Mas toma cuidado, porque essa região pode atrair bastante o preço, tá? Bom, no JPY não consegui ser executado nesse movimento vendedor aqui. Eu estava esperando no gráfico de 15 minutos, depois a gente pegar essa compra maravilhosa, o mercado acabou perdendo a estrutura do choque secundário, né, do nosso choquito. E aí eu estava esperando para vender nesse order block na parte superior, que ele ainda não foi. Então estou aqui, estou aguardando uma possibilidade de venda dentro dessa movimentação toda aqui, né, e buscando um alvo na parte inferior, que é a expectativa, obviamente, é quebrar essa estrutura e dar continuidade a esse movimento de reversão. Enquanto isso não acontece, estou lá com a minha ordem pendurado. No nosso ouro, né, o mercado ele deve fazer ali aquela manipulação
que eu estava acreditando, ainda não se mexeu. Eu acredito que o mercado venha manipular esse call lows, então para isso eu quero que ele faça esse movimento de sweep de liquidez para eu poder ter alguma entrada, alguma expectativa ali de trade, né? E no DXY, melhor dizendo, o mercado acabou manipulando a região. Estou observando aqui na parte superior para fazer uma venda, tá? Mas aparentemente ele deu uma segurada neste topo anterior, onde nós tínhamos aqui também um Fair Value Gap, uma região bem importante. Só que como esse ponto já tinha sido mitigado, eu evitei de marcar esse order block novamente e tentei buscar uma região mais acima aí para a gente não ter eventuais problemas, né? Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça, amanhã, 20 horas, aula da imersão OED. Se você ainda não fez a sua reserva da sua vaga, link na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, espero vocês amanhã ao vivo no meu Instagram, 7h30 da manhã. Fiquem com Deus e até a próxima.